Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aos nossos vídeos no ano de 2021. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam até este momento e para vocês que estão iniciando a trajetória ao nosso lado. Muito obrigado. Vamos falar sobre o seguinte: qual será o Exu ou a pombagira mais forte? Um caboclo que trabalha apenas com ervas poderia defender uma pessoa que está sob o ataque de um demônio que recebeu o sacrifício de um bode, de um bezerro, de um búfalo? Seria um preto velho mais forte que um orixá? Bom, vamos falar sobre isso. Continue conosco e vamos desenrolar este assunto. Sua esperança agora tem nome: Mago Barão. Pois bem, pessoal, em primeiro lugar quero deixar aqui um aviso para você que assistiu o vídeo lá ano passado, onde eu falava sobre a limpeza espiritual e abertura de caminhos financeiros que iniciou no fim do ano. Se você tinha a intenção, tinha o desejo e acabou por algum motivo não fazendo, não participando, é possível ainda participar. As diferenças são mínimas, mas ainda é possível participar, ok? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hoje não teremos podcast, que eu ainda estou voltando ainda de uns diazinhos de folga, né? Então vamos um pouquinho devagar. Hoje não teremos podcast, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do vídeo onde eu falava sobre a limpeza espiritual e abertura de caminhos financeiros, para aqueles que quiserem fazer, até que pensaram em fazer, mas aí chega fim do ano a gente gasta aquele dinheirinho com presente, com a viagem, né, com a festinha, mas ainda é possível fazer, ok? Vamos então ao nosso assunto. O ser humano, e principalmente o brasileiro, há muitos anos atrás, quando foi criar sua personalidade espiritual, quando foi começar a fazer suas escolhas e realmente montar a sua personalidade espiritual, ele começou a fazer o quê? Ele pegou cristianismo, judaísmo, religiões de origem africana, cubenha, caribenha, as crenças populares da região onde se encontravam, botou tudo em... misturou. E o que acontece? Qual é o problema? O problema é que sempre a pessoa vai estar colocando algum pensamento, alguma informação de um culto dentro do outro. Ou então, ela vai fazer comparações de um culto para o outro. Errado. Cada culto ele segue uma linha de raciocínio. Ela tem suas personalidades, ela tem as suas entidades, ela tem um foco. Você não pode ficar misturando o que a Igreja Católica fala, o que o judaísmo fala, o que o culto africano faz, o que o caribenho faz, o que o cubano faz, o que se faz aqui nessa região, a forma que se pensa. Então as pessoas acabam misturando muito uma coisa com a outra. Quer ver um exemplo? Quando se fala em fé, em sagrado, a pessoa tem a tendência a olhar para cima. Errado! Os mundos espirituais, eles não estão em camadas na horizontal, eles estão na vertical. Então, os mundos, eles são paralelos. Eles não são mundo sobre mundo. Quando você pensa no sagrado, você não pode ficar olhando para cima, porque o sagrado não está acima, o sagrado está à sua frente. Se você vai realizar algum ato espiritual, você não deve fazer seus pedidos ou mentalizar olhando para cima. Deve ser para a vela, para a chama, para o fogo, porque é o elemento fogo que cria a ligação entre o nosso mundo e o mundo ao qual nós queremos tentar atingir com a nossa mensagem. Ok? Cada culto religioso, ele é um mundo paralelo. Cada culto religioso, ele é um mundo paralelo. Então, por exemplo, a Umbanda, ela é um mundo paralelo. A Quimbanda, ela é um mundo paralelo. O Candomblé é um mundo paralelo. Cada culto religioso é um mundo paralelo. Então, qual é o Exu ou pombagira mais forte? É aquele que tem a personalidade, características e habilidades de acordo com a situação em que você precisa de ajuda.
Não existe um Exu ou uma Pombagira mais forte. Não existe. Todos têm suas habilidades e características, personalidades próprias. E dependendo da situação, do problema, do desejo, daquilo que se precisa alcançar, o mais forte será aquele que possui habilidades, características, personalidades mais inclinadas àquele assunto. Então, qual é o mais forte? É aquele que, para aquela situação em específica, tem habilidades e características mais inclinadas para aquela situação. Entendeu? Aquilo que eu comentei lá no início, pode um caboclo defender um ataque de um demônio? Pode. Isto porque cada culto religioso ou prática espiritual, ela é como se fosse um tratamento médico. É, sim, como se fosse um tratamento médico. Então, o que pode ser forte para uma pessoa, de repente para você não é forte. O que pode ter um efeito bem considerável para uma pessoa, ou mesmo para você, talvez não tenha efeito nenhum. A mesma coisa com entidades. Se você está executando um ato verdadeiro, com significado, que tenha realmente fundamento, significados naturais e espirituais, e você está executando de forma correta, com certeza absoluta, é possível um caboclo defender um ataque de um demônio. Com certeza. Assim como é possível um preto velho ter uma força equivalente ou superior a um orixá. Porque tudo depende da forma como se está manipulando aquelas forças irradiadas para aquela entidade. Entende? Então não tem um culto religioso maior ou acima do que o outro. Não. Porque os mundos espirituais, eles são paralelos, verticais. São mundos verticais. Então não tem um acima do outro. Não existe uma entidade mais forte que a outra. Tudo depende da situação a que se encontra, a escolha do culto religioso, porque alguns cultos religiosos eles são mais focados em determinados assuntos. E a entidade dentro daquele culto religioso que tem habilidades, características e personalidades mais inclinadas para aquele caso. Tudo então depende o quê? De estudo, de avaliação, de preparação. Certo? Não pense que o seu culto é maior ou o meu é maior. Todos somos iguais, todos temos a capacidade. Então existem inúmeros fatores que podem contribuir ou atrapalhar para que possamos ter um bom resultado em determinado ato espiritual. Certo? Não existe nenhuma entidade que é mais forte do que a outra dentro do seu próprio culto. Existem sim entidades que podem ocupar uma posição superior dentro daquele culto. Porém, é a mesma coisa do que aqui, o nosso mundo carnal. Nós não temos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente. É a mesma coisa. É só um cargo para organização dentro daquele culto religioso. Não significa que aquela entidade é mais forte, é mais potente dentro daquele culto religioso. É a mesma coisa do que aqui, o nosso mundo carnal. Você pode ter inúmeras habilidades maiores e melhores do que um vereador, do que o prefeito, do que um senador, do que o presidente. Sim, com certeza absoluta. É apenas um posto de organização. Organização de interesses de um grupo. Ok? Todas possuem habilidades, características, personalidades próprias. E estes, em conjunto, dão um equilíbrio para aquele culto religioso. Ok? É mais ou menos isso aí. Então, não existe uma entidade mais forte do que a outra dentro do seu próprio culto ou em comparação com outros cultos, porque tudo depende da situação, da necessidade, dos desejos, do que será feito, como será feito. Não existe um culto religioso superior ao outro, porque todos eles estão em paralelo,
são mundos paralelos na vertical e não na horizontal, ok? E muito mesmo acaba ajudando aqui, ó, seu pensamento, certo? Ansiedade em excesso e frequente é um veneno, é um gerador de energias negativas. Todo ser humano, ele tem como natureza a ansiedade, assim como outros sentimentos, é da natureza do ser humano. Porém, a ansiedade, quando ela é muito expressiva e muito frequente, ela é um gerador de energias negativas. Ela não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Vai fazer com que os resultados sejam menores do que seriam naturalmente. Vai fazer com que os resultados demorem mais a surgir. Então, tente controlar a ansiedade, tenha pensamentos positivos, acredite que é possível, acredite que você merece, acredite que você está fazendo a coisa certa e principalmente, acredite que o universo está conspirando a seu favor, porque sim, está conspirando a seu favor se você está lutando para saciar uma necessidade ou alcançar um desejo. Independente das armas ou ferramentas utilizadas, se você está lutando por aquilo que você acredita, por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer, você está certo e o universo sim vai conspirar a seu favor, ok? Então, a mensagem de hoje é esta. Muito obrigado, até mais.